E se não existisse Estado? Sem leis, sem impostos, sem polícia. Parece radical, né? Pois bem, hoje vamos mergulhar numa ideia que leva o livre mercado até a sua consequência máxima, o anarcocapitalismo. Essa é uma pergunta bem radical, a gente sabe, mas a teoria por trás dela se baseia numa lógica econômica bem específica. Então, bora entender de onde isso tudo vem. Primeiro de tudo, vamos decifrar esse nome, né? Anarcocapitalismo. Parecem duas ideias que não combinam, mas vamos ver qual é a ideia central por trás disso. Olha, a ideia central é até que bem direta. É pegar os pilares do capitalismo, sabe? Livre mercado, propriedade privada, e estender isso para absolutamente tudo na sociedade. A parte anarco aqui não é sobre caos, mas sim sobre a ausência de um Estado regulador. A proposta é que tudo, mas tudo mesmo, seja resolvido por meio de acordos de trocas voluntárias. Ok, mas para uma sociedade assim funcionar, a teoria precisa de uma base econômica bem sólida. E essa base vem de uma linha de pensamento bem particular, a chamada Escola Austríaca de Economia. E o ponto de partida de tudo é um conceito com um nome que pode assustar um pouco: praxeologia. Mas calma, a ideia é simples. Basicamente, diz que toda a ação humana tem um propósito. A gente sempre age para tentar sair de uma situação que considera ruim para uma que acha melhor. Essa é a mola mestra de qualquer escolha econômica. Certo? E se toda ação parte de uma preferência pessoal, isso nos leva direto para uma ideia-chave. O valor das coisas não é algo fixo, escrito em pedra. Pelo contrário, é totalmente subjetivo. O valor depende de quem quer, de onde está e do porquê quer aquilo naquele exato momento. Quer ver um exemplo clássico? Uma garrafa d'água. Num supermercado com prateleiras cheias, o valor dela é baixíssimo. Agora imagina essa mesma garrafa para alguém perdido no deserto. De repente, ela vale uma fortuna, talvez a própria vida da pessoa. O objeto é o mesmo, mas o valor, esse mudou completamente por causa do contexto e da necessidade. Então a gente chega num problema. Se o valor é algo tão pessoal, tão mutável, como é que um governo, um planejador central, poderia saber o que milhões de pessoas realmente precisam e valorizam? A resposta, segundo essa teoria, é que simplesmente não dá. É impossível. E é aqui que entra um dos grandes nomes dessa escola, Ludwig von Mises. Ele argumentava que os preços, quando se formam livremente no mercado, funcionam como um gigantesco sistema de comunicação. São sinais vitais que informam a todos o tempo todo o que está escasso, o que está abundante e o que as pessoas mais desejam. Sem eles, a economia estaria voando às cegas. E, a partir daí, podemos ver um efeito dominó. Funciona assim. As trocas voluntárias entre as pessoas criam sinais de preço verdadeiros. Esses sinais orientam quem produz. É um ciclo virtuoso. Só que aí, quando o Estado interfere com impostos, subsídios ou regulações, ele bagunça esses sinais. E sinais distorcidos levam a quê? A decisões econômicas ruins e, no fim das contas, a desperdício de recursos. Mises batizou isso de problema do cálculo econômico. É uma ótima analogia. É como tentar resolver uma equação matemática gigante com milhões de variáveis, mas sem saber o valor de nenhuma delas. Simplesmente não tem como, né? Uma economia planejada para ele seria exatamente isso, uma tentativa de funcionar sem a informação mais crucial. Beleza, até aqui a gente viu a lógica econômica. Mas como é que isso se transforma numa proposta para organizar a sociedade inteira? Bom, aí a teoria adiciona uma camada ética fundamental à discussão. Quem fez essa ponte foi o filósofo Murray Rothbard. Ele combinou a economia austríaca com uma regra moral muito direta, o princípio da não agressão, ou PNA. A regra é bem clara. É eticamente errado iniciar força ou ameaça de força contra a integridade física e a propriedade de outra pessoa. E se a gente olha o mundo por essa lente do PNA, a diferença entre as coisas fica bem nítida. Um pagamento no mercado, por exemplo, é uma troca voluntária. Agora, a tributação, na visão anarcocapitalista, é vista como uma apropriação não voluntária de propriedade. Portanto, seria uma violação direta desse princípio de não agressão. Aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. A pergunta de $1 milhão. Tudo bem, mas e a segurança? E a justiça? Sem o Estado, quem faria isso? A resposta da teoria é o próprio mercado. A ideia é que surgiriam empresas especializadas. Agências de defesa privada, por exemplo, competiriam por clientes oferecendo segurança. Tribunais de arbitragem privados resolveriam conflitos. Nesse cenário, a reputação de uma empresa seria o seu maior ativo.
O incentivo para oferecer o melhor serviço pelo menor preço seria total, assim como acontece hoje com qualquer outro produto que a gente compra. Então, quando a gente junta todas essas peças, a ação humana, o valor subjetivo, o problema do cálculo e o princípio da não agressão, a gente chega na conclusão lógica e, sem dúvida, bem controversa dessa filosofia. O argumento final, no fundo, é o seguinte: se a gente confia no mercado e na troca voluntária para nos fornecer coisas super complexas como comida, tecnologia e entretenimento, por que esse mesmo mecanismo não poderia também fornecer segurança e justiça? A lógica da liberdade de escolha seria aplicada a absolutamente todos os aspectos da vida. E isso nos deixa com a grande questão para refletir. Será que uma sociedade moderna, tão complexa como a nossa, conseguiria realmente funcionar e até prosperar, baseada apenas em contratos voluntários, sem uma autoridade central para ditar as regras? A teoria anarcocapitalista defende que sim, mas com certeza essa é uma discussão que está muito longe de acabar.